marketing online, funciona ou não funciona? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o digitador de marketing online, se traz algum resultado, se realmente funciona, se vai realmente mudar a sua vida financeira, vai ajudar na renda extra. Só nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o digitador de marketing online, vou te explicar como funciona o trabalho home office e vou te falar se compensa ou não compensa você estar fazendo esse investimento. O digitador de marketing home office, para quem não sabe, marketing online, ele é um curso, um treinamento que ele vai te ensinar do zero ao avançado como você vai trabalhar para empresas terceirizadas como Netflix, Samsung, Google, Facebook, YouTube, Yahoo, trabalhando no suporte, em avaliação de mídia, em digitação de texto, avaliação de anúncios, avaliação de sites, curtidas, comentários. Todo esse engajamento, tudo isso voltado para a mídia, você vai fazer como serviços. E você vai ser recompensado com dinheiro em dólar. Como o dólar está na faixa aí de 5,1, 5,1 reais, então realmente é uma coisa que compensa sim. Vamos supor que você ganha 20 dólares por dia, você ganharia 80 reais por dia. No final do mês, daria mais ou menos ali uns 2.400 reais, 2.600 reais. Então realmente é um serviço que compensa, quanto mais trabalho você pega, mais você consegue lucrar, entendeu? Eu já faço isso, milhares de pessoas já fazem isso. É difícil, Henrique, o que eu preciso? Eu preciso de um celular, eu preciso de um computador? Sim, você precisa de um celular ou um computador, tanto faz. Você vai pegar, vai se cadastrar nos sites que no treinamento ele ensina o passo a passo, vai se cadastrar nos sites, vai montar o seu perfil, vai ver qual que é a vaga, vai ver quanto que ele paga e vai fazer. Existem serviços de freelance também. Existem vários serviços que você pode estar fazendo, entendeu? As pessoas têm aquela ânsia de falar que é difícil, de falar que não é possível, de achar que não dá para ganhar dinheiro assim. Mas o difícil é uma palavra que quem não conseguiu inventou. Então, se você acha que não é para você, realmente não vai ser para você, entendeu? O trabalho home office é um trabalho que consiste em paciência, dedicação, foco e força de vontade. Não é aquele trabalho fácil, entendeu? Dá uma olhadinha aqui na página que eu vou te mostrar um pouquinho melhor como funciona. Esse é o site oficial, tá? O trabalho home office, pessoal, consiste em você trabalhar com um celular, um computador ou um tablet, tá? Trabalhando em empresas multinacionais como Google, Facebook, Netflix, LinkedIn, ganhando de 40 a 160 reais por dia ou até mais. E aqui são pessoas reais que já fizeram esse trabalho, entendeu? Pessoas reais que gravaram vídeo de depoimento e fizeram. Então realmente não é fake, não é nada do tipo, é tudo verdadeiro. O trabalho é bem simples, ó. Quer uma fonte de renda essa para conciliar com o seu trabalho? Você pode conciliar com o seu trabalho, você não precisa ficar focado só em eu tenho que sair do meu trabalho para fazer isso. Não, não precisa. Está com dificuldade de se colocar profissionalmente, é para você também, né? Faça parte, dedicando de 2 a 4 horas por dia, você receberá de 40 a 160. Lógico, se você se dedicar mais, você ganhará mais. Temos ótima estrutura para você ganhar dinheiro em casa. São 3 grupos de WhatsApp com mais de 700 participantes e 2 grupos de Facebook com várias pessoas ganhando dinheiro online. Essa nova profissão de digitador de marketing online foi desenvolvida para todos que querem trabalhar em casa via home office e não precisa vender nada e nem indicar ninguém. Em média, os alunos iniciantes ganham entre 450 a 800 por semana. Você já pensou em ganhar dinheiro apenas avaliando anúncios? Isso que é legal, pessoal, avaliando anúncios. O módulo é bem completo, né? Tem desde o módulo 1, que é conhecendo as empresas de digitações, como funciona, fazendo cadastro, qualificando primeiro para o seu primeiro trabalho, conhecendo a segunda maior empresa, fazendo cadastro também, conhecendo a maior empresa que paga 600 dólares por um trabalho, cadastro da maior empresa da Terra Princesa, cadastro da terceira maior, ganha em dólar com projetos fáceis. Aqui é o cadastro no suporte das empresas da Netflix, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, Samsung e Rockstar. Então tudo isso, pessoal, tudo isso você vai aprender, entendeu? Não é fácil, porém é super possível, só basta você ter dedicação. Vou deixar o link oficial aqui para quem quiser conhecer um pouco mais, tá? Tá em promoção inclusive. E compensa sim, porque é um retorno que você consegue ali em pouco tempo, não é uma coisa que você gasta tanto financeiro quanto tanto tempo, então realmente compensa ali para você dar uma alavancada na sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, deixa o like no vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas, fica com Deus e fui, valeu!